E estamos de volta na I24 News em inglês. Eu sou Natasha Kirchuk e obrigada por continuarem conosco. O Oriente Médio segue em alerta no quinto dia da campanha dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, durante a noite e com apoio da inteligência. Na quarta-feira, a Força Aérea Israelense realizou ataques extensivos em todo o Irã, atingindo centros de comando, lançadores de mísseis, sistemas de defesa aérea e locais militares, em Teherã, Isfahan e Shiraz. Autoridades dizem que mais de 300 lançadores de mísseis iranianos foram alvo de uma caçada ininterrupta, com o objetivo de diminuir as salvas que vêm caindo sobre Israel e o Golfo. Pela primeira vez, um F-35 israelense também abateu um jato tripulado iraniano sobre Teherã. Esse é o primeiro abate ar-ar da Força Aérea Israelense em 40 anos. Isso enquanto drones continuam sendo interceptados aos centenas agora. Ao mesmo tempo, as forças dos Estados Unidos dizem que já atingiram quase 2.000 alvos no Irã. Elas destruíram 17 navios iranianos, incluindo um submarino. E elas também afirmam que o Irã já lançou mais de 500 mísseis balísticos e 2.000 drones em retaliação contra Israel, 8 diferentes países do Golfo, Chipre e, mais recentemente, a Turquia. Mais de 1.000 pessoas morreram no Irã, segundo a agência Human Rights Activist dos Estados Unidos. Mas, devido a um apagão de internet em andamento lá, esses números são muito difíceis de verificar neste momento. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, acabou de falar no Pentágono. Ouça o que ele disse. A América está vencendo de forma decisiva, devastadora e sem misericórdia. Eles estão acabados e sabem disso. Ou, pelo menos, em breve saberão. E nós apenas começamos a caçar, desmantelar, desmoralizar, destruir e derrotar suas capacidades. Agora, nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, fala direto da Casa Branca. Primeiro, gostaria que você destacasse os principais pontos dos comentários de Hegseth. O que mais chamou a atenção? No que os telespectadores devem focar? Bem, foi uma visão otimista do secretário de Defesa Pete Hegseth e do chefe do Estado-Maior Conjunto Dan Kane, que subiram juntos ao púlpito. Hegseth focou na comunicação, enquanto Dan Kane, mais direto e objetivo, ficou apenas nos fatos. Juntos tentaram traçar um panorama recente da situação. Hegseth disse que em poucos dias os Estados Unidos terão total superioridade aérea sobre os céus de Teherã. Ou seja, não haverá realmente capacidade de derrubar os aviões deles do céu. Enquanto isso, no que diz respeito ao território naval, Hegseth, ou melhor, Kane, disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos, abre aspas, neutralizaram efetivamente a principal presença naval do Irã no teatro de operações. Isso inclui o afundamento de uma fragata na costa do Sri Lanka mais cedo hoje, usando um torpedo. Algo que o submarino americano não fazia para afundar navio inimigo desde a Segunda Guerra Mundial. Mísseis balísticos continuam sendo lançados contra Israel, inclusive há poucas horas, mas Hegseth afirmou que a frequência desses disparos está caindo significativamente a cada dia. Os números que ele apresentou, uma queda de 86% em relação ao primeiro dia e de 23% nas últimas 24 horas. No caso desses drones suicidas, que ainda são muito problemáticos, houve uma redução de 73% em relação aos primeiros dias. Hegseth admitiu ontem ao Congresso que eles ainda são um grande problema para as Forças Armadas americanas. Enquanto isso, Hegseth está sendo um pouco criticado em relação ao plano para proteger os militares na entrada da guerra. 6 deles já morreram. Procedimentos de evacuação, coisas desse tipo. Hegseth disse que os militares dos Estados Unidos retiraram mais de 90% dos americanos das bases na região, colocando-os fora do alcance do fogo iraniano antes de iniciar a campanha. No entanto, ainda restam dúvidas sobre essas ações de proteção. Certo, você sabe, o Senado vai votar se o presidente Trump pode continuar com ações militares sem o Congresso. Tudo isso enquanto a própria Casa Branca está dando explicações contraditórias sobre por que essa guerra começou em primeiro lugar. Você sabe, você até falou sobre o sucesso, sobre o que significaria sucesso nessa guerra para os Estados Unidos, não só para Israel. Então, o que isso realmente significa? O Senado votará e a Câmara também deve votar em breve. Os democratas vão achar uma forma de forçar uma votação.
Acho que nenhum dos dois vai passar, mas serve como medida. Mesmo resoluções que não vão adiante mostram a posição de cada um sobre o assunto. E o quanto de apoio o Trump tem, não dos democratas nisso, mas dos republicanos, eu acho que vai ser o mais revelador. Ele perde apoio dos republicanos por não ter ido ao Congresso? Com mais urgência, com mais informações, explicando melhor os objetivos, o plano e o raciocínio. Não só democratas estão insatisfeitos com a condução disso. Muitos republicanos, publicamente e reservadamente, também expressaram preocupação e indignação. Então, acho que esse vai ser o ponto principal. Não se vai ser aprovado ou rejeitado, nenhum dos dois vai acontecer. Mas como os republicanos vão se posicionar nessas votações? Tudo certo. Esse foi nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, direto da Casa Branca. Obrigada pela atualização. Agora vamos aos correspondentes no estúdio. Estamos com Ariel Ozhan, correspondente sênior no Oriente Médio, e Owen Alterman, de Diplomacia. Passo para você, Ariel. Primeiro, porque há novos relatos surgindo sobre alvos israelenses, especificamente o quartel-general militar iraniano dentro do Irã. Recentemente, temos visto essas grandes ondas de ataques tanto por parte de Israel quanto dos Estados Unidos. Quais são os alvos mais recentes? Sim, então com Israel e também os Estados Unidos indo atrás. Uma ampla variedade de alvos militares, desde centros de comando e controle até depósitos de mísseis balísticos, além de lançadores e os próprios mísseis. As forças de defesa de Israel compartilharam há pouco que também estão concentrando esforços no aparato de segurança interna do Irã. Agora, esses são os órgãos responsáveis pela repressão sem precedentes ao povo iraniano, por matar, segundo estimativas, dezenas de milhares de manifestantes iranianos há alguns meses. E é aqui que, você sabe, podemos começar a traçar uma linha entre as negociações nucleares, o combate às ameaças de mísseis balísticos e a tentativa de promover uma mudança de regime e realmente trazer uma transformação dentro do Irã. E, portanto, esses alvos incluem atacar a sede da Guarda Revolucionária Iraniana, a sede da Diretoria de Inteligência e a sede da Basij. Esse é o corpo paramilitar que opera sob a Guarda Revolucionária Iraniana e que realmente é responsável por enviar os oficiais às ruas e atirar nos manifestantes. Além disso, a sede da Força Quds, a sede das Forças de Segurança Interna, a sede de guerra cibernética responsável por limitar as informações que saem do Irã. Também o que entra, porque aos olhos do regime isso é igualmente importante. Assim como a sede da unidade e o aparato de segurança interna responsável por reprimir protestos. E isso é fundamental, porque o que motivou o envolvimento de Trump, em primeiro lugar, foram os protestos. Mas é difícil ver como atacar as capacidades militares do Irã leva a apoiar os manifestantes e provocar uma mudança de regime. Então são esses tipos de alvos que ajudam a conectar esses dois pontos e preparar o terreno para quê? Tanto Israel quanto os Estados Unidos, mesmo que não digam isso publicamente hoje, de enfraquecer o aparato de repressão do regime para criar as condições para que talvez o povo iraniano assuma a liderança e derrube o regime. Uma vez que esses ataques cheguem ao fim... Certo, só vou rapidamente falar sobre o norte de Israel. Neste momento, há sirenes tocando, aparentemente devido a um ataque do grupo terrorista Hezbollah vindo do Líbano. É importante notar que este é um grupo proxy do Irã. Há cerca de 2 dias, eles começaram a atacar o norte de Israel com drones e foguetes, em um ato de solidariedade com o regime islâmico, dizendo que isso era uma vingança pela morte do líder supremo iraniano. E desde então temos visto uma ofensiva, claro, de Israel no sul do Líbano e em Beirute.
com o objetivo de destruir a infraestrutura do Hezbollah. Temos visto muito mais sirenes de foguetes vindas do Líbano como resultado desse conflito em andamento. Mas agora vamos falar sobre o que aconteceu hoje no centro de Israel. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas no centro de Israel após disparos simultâneos de foguetes e mísseis do Hezbollah, vindos do Líbano e da República Islâmica do Irã, no início desta tarde. Os ferimentos foram causados por estilhaços após fragmentos dos projéteis atingirem vários locais. De acordo com os Estados Unidos, os lançamentos de mísseis do Irã diminuíram em 86% desde o primeiro dia do conflito. Aqui em Israel, essa diferença é perceptível. Houve uma pausa de 8 horas até as sirenes de foguetes voltarem a soar por volta das 14 horas no país. Mas desde então, elas são frequentes. Agora, quem se junta a nós é o correspondente Joe Brown. Joe, hoje foi um dia estranho. No começo, quase não havia sirenes, mas de repente tudo ficou intenso. Quantos ataques realmente vimos nas últimas 24 horas? Como isso se compara aos dias anteriores? E conte para a gente o que sabemos sobre as vítimas no centro de Israel. Então, devo mencionar algo da nossa última transmissão, que foi um pouco de ironia por parte dos iranianos enquanto eu falava sobre isso. O número de mísseis diminuiu drasticamente nos últimos dias, só para ser interrompido por um próprio alerta de míssil. Gostaria de imaginar que os iranianos assistem a I-24 News em seus bunkers e têm humor irônico, mas provavelmente não é o caso. Mas, como você disse, houve uma grande diminuição no número de foguetes disparados contra Israel. No primeiro dia foram 350 e nas últimas 24 horas foram apenas 50. Isso sugere que os iranianos estão ficando sem mísseis. E o facto de que as forças de defesa de Israel e a Força Aérea dos Estados Unidos estão atacando com tanta velocidade que eles não conseguem lidar com a demanda constante de lançamentos de mísseis contra Israel. E aqui estou eu agora no local de um dos ataques mortais. Só houve 2 ataques fatais em Israel nesta fase da guerra. Um foi aqui na primeira noite, 28 de fevereiro, em que uma mulher, uma cuidadora estrangeira, Marianne Velasquez de Veira, foi morta. Ela não foi para o abrigo porque estava com uma idosa israelense que foi resgatada dos escombros. A casa em que ela estava fica logo à minha direita. Você pode ver o prédio bege atrás de mim. Bem ao lado dele, há um vão, se pudermos mover a câmera e olhar aqui, há um vão no meio. Era ali que ficava o prédio. Ele foi considerado inseguro pela prefeitura e por isso foi demolido em cerca de 24 horas. E eu estava aqui no dia em que isso aconteceu. Eu estava com alguém, uma mulher chamada Ronnie, que disse que estava lá. E ela estava fora de casa naquele momento, mas enquanto conversávamos, ela via a casa dela sendo demolida. Ela comentou que havia um espelho que pertencia à sua falecida avó sendo retirado por uma escavadeira. E vimos parte do trabalho atrás de mim hoje com os trabalhadores humanitários chegando e pegando alguns pertences dos moradores que foram evacuados. Ao todo, nesta área, foram 40 edifícios evacuados. Cerca de 200 pessoas foram enviadas para hotéis e estão procurando outras residências e dizem que este foi o único ataque mortal no centro de Israel. Houve outro ataque em Beit Shemesh um dia depois, que tirou a vida de 9 israelenses, incluindo alguns que estavam em um abrigo no momento, devido a um impacto direto. Mas, como os lançamentos de mísseis contra Israel têm diminuído, dá para sentir que entre as pessoas aqui há um certo alívio. Eu saí às ruas no primeiro dia, estava uma cidade fantasma. Ainda está com movimento muito baixo aqui em Tel Aviv, mas há muito mais pessoas sentindo que podem sair, que não estão tão assustadas com os mísseis balísticos iranianos, o que é um testemunho de como os sistemas de defesa aérea de Israel têm lidado com isso. Apenas cerca de 3% conseguiram passar pelo Domo de Ferro, pelo IMB ou pelo Stiling de Davi. E isso mostra que a Força Aérea de Israel está fazendo o seu trabalho, está funcionando e as pessoas estão sentindo os benefícios disso. Mas ainda assim, com o comando da linha de frente das FDI dizendo que você não pode se reunir fora dos abrigos antiaéreos, as pessoas continuam evitando muitos espaços públicos. Está bem mais silencioso que em outros dias. Certo, Joe Brown, nossa correspondente, falando conosco de Tel Aviv.
Agora, pela primeira vez nesta guerra, um míssil foi em direção ao espaço aéreo turco e a OTAN interveio. O Ministério da Defesa da Turquia diz que uma munição balística lançada do Irã, que cruzou o espaço aéreo do Iraque e da Síria, foi detectada indo em direção à Turquia, antes de ser interceptada pelos sistemas de defesa aérea e antimísseis da OTAN. No leste do Mediterrâneo, os destroços, na verdade, caíram na província de Hatay, mas as autoridades dizem que eram do interceptador e não do míssil iraniano em si, e que não houve vítimas. Bem, Ankara agora está alertando que reserva o direito de responder a qualquer ação hostil e está pedindo a todos os lados que não ampliem o conflito. Aparentemente, eles convocaram um embaixador iraniano na Turquia. Mas a interceptação aumenta as apostas para a OTAN, que condena o ataque, mas ainda não se comprometeu a se unir aos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E agora está conosco nossa analista de segurança, Yakov Lapin-Yakov. Quão significativo é o fato de que ativos da OTAN realmente interceptaram um míssil que estava indo em direção ao espaço aéreo turco? Você acha que isso efetivamente vai aproximar a aliança um passo mais perto de um envolvimento direto? Porque, obviamente, o que ouvimos da OTAN ontem e também de várias nações europeias diferentes. Em relação aos ataques que também vimos em Chipre, talvez houvesse uma falta de interesse em realmente se envolver. Eu não acho que isso vai aproximar a OTAN nem um passo. Porque o que é a OTAN? A OTAN é composta pelos Estados-membros individuais. E no fim das contas, eu não vejo nenhum desejo entre os Estados-membros não americanos da OTAN, os governos. Eles é que vão tomar a decisão de se envolver nessa guerra, o que é um grande erro da parte deles. Porque o Irã é obviamente uma ameaça para o mundo inteiro, mas eles parecem muito satisfeitos em não se envolver na guerra. Aliás, segundo relatos, esse míssil aparentemente estava indo para uma base em Chipre, que era seu destino pretendido, alvo pretendido, de acordo com os relatos. Bem, mas isso é visto como um erro pela Turquia? Não é um erro da Turquia, porque o míssil ameaçou o espaço aéreo turco, então a Turquia fez o que precisava fazer para proteger seu espaço aéreo. Acho que o verdadeiro significado aqui é que essa provavelmente é a segunda vez, se não mais, durante esta guerra, que Chipre, um Estado membro da União Europeia, está sendo alvo do Irã, e anteriormente pelo Hezbollah, pelo eixo do terror iraniano. Este é um membro da União Europeia sob ataque. Essas são bases britânicas que não participam dos ataques dos Estados Unidos e Israel. Exatamente, e isso é muito, muito significativo, e é exatamente sobre isso que Israel vem alertando, que o Irã é uma ameaça global e que não tem limites e que possui uma ideologia fanática e jihadista. Ela tem como alvo o mundo inteiro, e realmente, isso vai muito além de Israel. Aqui está a prova. Está atacando um membro da União Europeia. E parece que esse míssil que a Turquia interceptou pode ter sido projetado para ir para Chipre e não para a Turquia. Natasha, eu também quero chamar a sua atenção e a dos telespectadores. Você mencionou isso no início da transmissão, mas acho que vale a pena fazer uma pausa. Sobre o complexo militar iraniano que foi atingido hoje pela Força Aérea de Israel, isso é notável. Esse não é um alvo comum. Deixe-me compartilhar com você quem estava baseado nesse complexo. Dentro desse complexo estavam localizados o quartel-general da Guarda Revolucionária Iraniana, a Diretoria de Inteligência Iraniana, a Besij, a Força Quds, as Forças de Segurança Interna, o Quartel-General de Guerra Cibernética e o Quartel-General da Unidade de Segurança Interna, responsável pela repressão interna. Este é um centro nervoso de extrema importância no leste de Teherã. E o que eu soube por meio de um oficial das Forças de Defesa de Israel é que mais de 100 caças da Força Aérea de Israel participaram do ataque ao complexo. Eles lançaram mais de 250 munições. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que esse ataque não é apenas mais um ataque. Este é mais um ponto de virada na guerra. Esse é um ataque extremamente importante e pode enfraquecer ainda mais o regime terrorista iraniano. Certo, bem, Yakov, você sabe. Também estamos vendo relatos de que ataques de Israel no Irã mataram milhares de soldados iranianos em meio ao conflito em andamento. Estamos vendo grupos de ativistas de direitos humanos no Irã citando cerca de 1000.
Mas esses números não podem ser verificados. Eles também não distinguem entre membros da Guarda Revolucionária Iraniana e civis. Milhares é mais que os números recentes, que giram em torno de 1.000. Interessante saber disso, mas vamos para a próxima matéria. Falaremos com você em breve. E se a próxima frente desta guerra não for mais aeroespacial, mas sim uma revolta dentro do Irã? Bem, os Estados Unidos supostamente têm conversado com milícias curdas iranianas sobre uma possível operação no oeste do Irã. A ideia é que os combatentes curdos enfrentariam as forças de segurança do Irã perto da fronteira, potencialmente criando espaço para que iranianos comuns se levantem contra o regime. Após o assassinato do líder supremo Ali Khamenei e de outros altos funcionários nos primeiros dias da guerra, agora fontes dizem que nenhuma decisão final foi tomada, mas grupos curdos teriam pedido apoio da CIA, incluindo armas. A Casa Branca e o Pentágono não comentaram. Agora conosco está Diliman Abdul Kader, fundador da organização Amigos Americanos do Kurdistão. Ele fica em Washington, D.C. Então, antes de tudo, a grande questão é: quão realista é essa ideia? Os combatentes curdos poderiam enfraquecer as forças de segurança iranianas a ponto de provocar uma revolta civil maior no país? Com certeza, obrigado por me receber. Olha, os curdos só provam que podemos contar com eles no terreno. Eles são combatentes comprovados, parceiros confiáveis, e eles são o grupo minoritário mais armado e organizado dentro do Irã. Os curdos vêm lutando e enfrentando a Guarda Revolucionária e o regime islâmico há décadas, desde o primeiro dia. Então faz todo sentido voltar a contar com os curdos, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos agora, no que diz respeito aos curdos enfraquecerem Teherã. Acho que é uma oportunidade para todas as pessoas dentro do Irã que vão seguir o exemplo dos curdos, que eles estão pegando em armas, estão se levantando contra o regime, então para vocês também peguem em armas. Acho que começa no noroeste do Irã, no Kurdistão Oriental, como os curdos chamam, Rojalat. Acho que essa é uma oportunidade para todo o povo do Irã se levantar e derrubar o regime. Quais riscos isso traria não só para o Irã, mas para o Iraque, o Kurdistão e países vizinhos, como a Turquia? Obviamente você. Estamos vendo temores de que outras minorias separatistas dentro do Irã também possam se envolver de alguma forma. E isso pode desencadear um problema muito maior com o Paquistão e a Turquia. Para começar, sempre há risco. Quer dizer, os curdos estão numa localização estratégica fundamental no coração do Oriente Médio. Os curdos no Iraque, na região do Kurdistão, têm uma região autônoma e estão se mantendo neutros, mas eles compartilham uma fronteira. Com o Irã e especialmente com o Kurdistão Oriental, onde os curdos que supostamente estão sendo armados pelos Estados Unidos, acho que há risco à segurança e ao espaço aéreo deles, principalmente pela Turquia e também pelo Irã. Os curdos no Iraque disseram que seguem neutros. Estrategicamente você tem que ser, mas isso não impede os curdos no Irã de pegarem armas e se levantarem contra o regime. Eu acho que eles veem isso como uma oportunidade. E os Estados Unidos estão criando as condições, os Estados Unidos, junto com Israel, estão criando as condições porque a partir do ar para destruir ativos estratégicos da Guarda Revolucionária Islâmica e bases militares no solo para que os curdos possam ter uma vantagem, mesmo que não tenham armas avançadas em terra. quero dizer, no fim das contas, se os Estados Unidos realmente apoiarem esse tipo de operação, isso muda fundamentalmente o papel de Washington nessa guerra? Obviamente, eles têm sido meio indecisos quanto ao objetivo final. Se é claramente apenas destruir as capacidades nucleares do Irã, ou se estão tentando ativamente promover uma mudança de regime. Os curdos sentem que têm habilidades de combate e experiências suficientes para enfrentar isso? Essa pergunta é legítima. Olha, existem dois cenários no Irã, dois cenários possíveis. Um cenário do tipo Venezuela, um em que tiramos a cabeça da cobra, o Ayatollah, e os principais comandantes e os principais governantes do país. E uma liderança mais pragmática, mais acessível, com a qual os Estados Unidos podem se aproximar e conversar, agora está liderando o país.
que ainda permita que os curdos assumam suas terras territoriais históricas. E talvez encoraje o restante do povo a enfraquecer ainda mais o regime. O segundo cenário é o regime cai completamente. Os Estados Unidos criaram uma zona de proteção no noroeste do Irã, junto com os curdos, mas os curdos, claro, você tem que ser realista. Os curdos também fazem exigências e querem garantias, pois viram o que aconteceu na Síria e não querem ser traídos pelo Ocidente de novo. Certo. Bom, gostaria de agradecer muito por participar, por estar conosco. Ainda assim, vamos voltar para nossos correspondentes no estúdio. Isso acabou de sair agora. Uma mensagem do presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Ele está basicamente dizendo que para os países vizinhos ao redor, nós respeitamos sua soberania. Acreditamos que a segurança e estabilidade regional devem vir de esforços conjuntos dos Estados. Essencialmente, o que ele está dizendo agora é que o motivo pelo qual o Irã tem atacado as nações do Golfo não é porque o Irã tem algum problema com a soberania desses estados. Mas eu acho que uma presença dos Estados Unidos lá, uma presença militar dos Estados Unidos, eu gostaria de passar para Owen Alterman, nosso correspondente diplomático, para ouvir o que ele tem a dizer sobre isso, porque o Irã tem lançado quase tantos drones e projéteis, pelo que eu entendo, contra os Emirados Árabes Unidos, quanto tem lançado contra Israel. Principalmente contra os Emirados Árabes Unidos. Natasha, quase igual à soma dos outros países. Acredite se quiser, mas há certa desconfiança do outro lado do Golfo Pérsico, Golfo Árabe. E eu não sei se uma postagem, um X, vai compensar por tudo o que aconteceu. Dito isso, olha, vai haver uma hesitação natural do lado árabe desse Golfo para agir. E nós já vimos isso por vários motivos. Esses países não estão ansiosos e nem morrendo de vontade de começar a lutar contra o Irã e de começar a Não iniciar. Responder a uma guerra no Irã pode ter efeito a longo prazo, mas ainda há muito a avançar no trabalho dos escritores. Tudo bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas voltaremos em breve com a continuação da cobertura. Não saia daí, a gente se vê já já. Bem, acabamos de receber algumas novas atualizações para vocês. O Irã teria danificado pelo menos 7 locais de comunicação militar dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, após ataques contínuos a nações árabes do Golfo. Locais que ficam no Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Isso também acontece enquanto as forças dos Estados Unidos dizem que atingiram ou afundaram mais de 20 navios iranianos. Isso de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos. O ministro da Defesa de Israel, Isaac Katz, visitou hoje a Divisão de Inteligência das Forças de Defesa de Israel para elogiar soldados e comandantes. Veja o que ele disse. Nossa vantagem sobre o Irã nesta campanha está principalmente em 2 aspectos: inteligência e capacidade operacional. Se você perguntar o que surpreendeu tanto os iranianos que os deixou despreparados, apesar do alerta estratégico, é que eles não conseguiram avaliar ou analisar corretamente esses 2 aspectos. A amplitude e a profundidade da inteligência até o alvo final e a capacidade operacional de explorar essa inteligência para atacar, destruir e desmantelar as capacidades deles. Quando conversamos após a operação muito bem-sucedida Leão em Ascensão, eu também disse, e estava claro, você não luta a última guerra. Você se prepara para a próxima guerra. Muitas capacidades de inteligência e outras foram esgotadas, queimadas e já utilizadas. Então, o desafio era reconstruir a capacidade de inteligência. E não apenas reconstruí-la, mas expandi-la 10 vezes. Foi basicamente isso que aconteceu aqui, em todo o Irã. Além disso, como uma operação já havia sido planejada originalmente para o meio do ano, com o mesmo objetivo que havia sido estabelecido. Mas devido aos acontecimentos e circunstâncias, principalmente o que aconteceu dentro do Irã e a posição do presidente dos Estados Unidos, assim como a possibilidade de criar uma operação combinada, houve a necessidade de antecipar tudo para fevereiro. Isso era algo que nós mesmos esperávamos, mas não tínhamos certeza.
E vocês entregaram um progresso tremendo na dimensão de inteligência, dia após dia e hora após hora. Mais capacidades, mais dimensões e, claro, os preparativos operacionais. Vocês têm um papel enorme na construção dessa capacidade, que levou tanto a esse esforço conjunto, quanto ao resultado do ataque inicial fantástico e ao que se seguiu. Eu realmente expresso grande apreço e peço que continuem do mesmo jeito, porque estamos no meio de uma campanha. Estamos convencidos de que isso terminará da melhor forma possível. E os resultados serão um fortalecimento muito significativo da segurança do Estado de Israel, sua posição, a remoção de ameaças e todos os desafios que enfrentamos há muito tempo. Então, muito obrigado e ainda podemos dizer Feliz Purim a todos. 2 soldados israelenses ficaram moderadamente feridos no sul do Líbano após ataque com um míssil antitanque do Hezbollah, segundo as forças de defesa de Israel. O exército israelense avançou mais profundamente no país ao longo dos últimos 2 dias, depois que o Hezbollah começou a lançar foguetes e drones contra o território israelense durante a noite de segunda-feira, e agora está orientando todos os civis no sul do Líbano a evacuarem imediatamente para o norte do rio Litani. Os combates com o Hezbollah estão se intensificando. As forças de defesa de Israel afirmam não querer ferir civis, mas alertam que quem estiver perto de combatentes, armas ou instalações do Hezbollah estará em risco. Isso ocorre após mais de 250 ataques israelenses no Líbano desde que o Hezbollah entrou oficialmente na guerra na segunda-feira, incluindo lançadores de foguetes que dispararam em direção a Tel Aviv e Haifa, centros de comando em Nabatie e locais nos subúrbios do sul de Beirute, que é, claro, um reduto do Hezbollah. A última vez que Israel emitiu uma ordem de evacuação geral como essa foi durante a ofensiva terrestre de outubro de 2024, e estima-se que 300 mil civis libaneses já fugiram da região. Agora, do norte de Israel, nossa correspondente Balir Sladin se junta a nós. Balir, conte as últimas informações sobre o que ocorre aí. Vimos que as sirenes tocaram recentemente. Qual a intensidade dos ataques do Hezbollah ao norte de Israel agora? Sim, estamos vendo que o Hezbollah está mirando principalmente as comunidades do norte, aquelas mesmas comunidades que foram evacuadas na primeira guerra com o Hezbollah, na guerra do ano passado. Mas agora elas não foram evacuadas, e esse é o foco principal. Mas o Hezbollah também está lançando foguetes em direção a Haifa, Craiot e a Galileia Ocidental, grandes cidades daquela região. E claro, várias vezes hoje eles tentaram atingir, como eles mesmos dizem, bases militares no centro de Israel. Nós vimos algum tipo de coordenação entre o Hezbollah e o Irã. Por exemplo, nesta tarde o Hezbollah disparou 6 mísseis em direção ao centro, com 5 em direção a Haifa. Isso aconteceu simultaneamente enquanto o Irã também estava disparando mísseis. No norte ou para as áreas do norte e também para o centro de Israel, o que significa que há algum tipo de coordenação. É o que alguns oficiais das forças de defesa de Israel também dizem agora. Por causa desse ataque às comunidades do norte que ficam bem na fronteira, as autoridades israelenses estão, na verdade, proibindo agora todas as atividades agrícolas na região. E se vimos algumas pessoas trabalhando ontem mesmo nessa área, agora tudo está proibido. E as pessoas não podem continuar trabalhando normalmente nessas comunidades. E estamos falando, claro, de um prejuízo econômico significativo para essas comunidades, porque elas dependem da agricultura, afinal de contas. Agora, em relação ao que está acontecendo dentro do Líbano, claro, a expansão da operação terrestre vem ocorrendo desde ontem, e o confronto hoje entre os operativos do Hezbollah e as forças de defesa de Israel causou 2 feridos, na verdade, 2 soldados que ficaram moderadamente feridos, e o Hezbollah está dizendo em um comunicado que eles atingiram um caminhão militar. Mas outro agente também está no sul do Líbano há pouco tempo. As Forças Armadas libanesas estão dizendo que prenderam 26 pessoas, incluindo libaneses e palestinos, que eles estavam portando ou possuíam armas não autorizadas, que eles estão dizendo serem armas ilegais.
Então, o exército libanês está tentando agora, um pouco tarde demais, é claro, conter a atividade do Hezbollah. Mas como vemos, mesmo 1 ano e meio após o cessar-fogo e o exército libanês afirmando que limpou toda a região ao sul do rio Litani, o Hezbollah ainda está lá. Ou pelo menos está conseguindo chegar àquela área e até mesmo confrontar os soldados das FDI com vários incidentes até agora, desde ontem. Certo, Balir, gostaria de te agradecer muito por ter participado conosco. Estamos recebendo alguns relatos agora de que o atual líder do Hezbollah vai falar ao público em breve. Chamo Ariel Osran, correspondente no Oriente Médio, para comentar. O que sabemos? Sim. Não sei se você quis chamá-lo de líder atual, mas é muito possível que haja um grande alvo na cabeça de Naim Kassim neste momento, assim como há sobre os líderes de todos os representantes do Irã agora. Naim Kassim, pela primeira vez desde que o Hezbollah decidiu entrar na guerra, vai fazer um discurso. Em aproximadamente 2h30. Não vai ser um discurso inflamado como nos acostumamos com seu antecessor Nasrallah. Mas espera-se que ele explique o porquê. O Hezbollah entrou na guerra tentando também responder às críticas internas contra o Hezbollah por arrastar o Líbano mais uma vez para a guerra. Agora, esse passo é contrário ao que a liderança do Líbano prometeu. Nawaf Salam, o primeiro-ministro libanês, disse constantemente que não permitirá que ninguém arraste o Líbano para outra guerra. E Nawaf Salam está de fato falando neste momento, dizendo que estes são dias muito desafiadores para o Líbano, e dizendo que dezenas de milhares de residentes do sul do Líbano fugiram de suas casas em direção ao norte. Isso acontece enquanto Israel está atualmente realizando ataques em todo o sul do Líbano, assim como no Vale do Beca. Agora, um desses ataques no Líbano, recentemente, foi contra a sede da TV El Manal do Hezbollah, no subúrbio sul de Beirute. E devido aos danos, eles agora são obrigados a transmitir a partir do quintal da emissora. Acho que você pode dar uma olhada na tela agora, vendo como eles basicamente levaram a transmissão para fora, sabe, ao ar livre da Beirute bombardeada. E é assim que o braço de propaganda do Hezbollah está agora fazendo suas reportagens. Isso só mostra, assim como as FDI destruíram a sede de transmissão do regime islâmico em Teherã, estão fazendo o mesmo contra o Hezbollah em Beirute. E os alvos continuam sendo atingidos. Certo, bem, temos mais uma pequena atualização chegando agora. Autoridades ocidentais que falaram sob condição de anonimato, para discutir questões de inteligência. Dizem que o Irã ficará sem mísseis balísticos em poucos dias. Que o Irã tem mísseis balísticos para mais alguns dias se continuar disparando nesse ritmo. Owen, um comentário rápido antes da próxima matéria. Certo? Tem um artigo no Washington Post, e a Natasha comentando, que no Pentágono há preocupação com o estoque de armas americanas, o que acirra a situação, tornando isso uma corrida entre os dois lados. Os Estados Unidos e Israel podem destruir mísseis e lançadores iranianos mais rápido do que o Irã consegue fazer. Estados Unidos, Israel e estados do Golfo esgotarem seus estoques de energia? Com certeza é definitivamente uma questão que os países-alvo do Irã estão passando por seus próprios estoques de mísseis defensivos. Então vai ser onde o Pentágono oficialmente está negando isso. Certo? Mas, de todo modo, será necessário um gerenciamento cuidadoso dos estoques de mísseis defensivos desses países. Mas, na verdade, vamos falar sobre o que está acontecendo dentro do Irã internamente. Voltamos com você em breve, Owen. Enquanto a poeira baixa após o ataque que matou o líder supremo do Irã, a pergunta agora é simples, e é: quem vai assumir o comando? Bem, novas reportagens dizem que o favorito é seu próprio filho, Mujtaba Khamenei, uma decisão que manteria o poder firmemente dentro da família do falecido Ali Khamenei. Supostamente, clérigos sêniores avaliam a decisão, mas alguns temem que nomear Mujtaba o torne alvo ainda maior dos Estados Unidos e Israel. E Israel está tornando essa ameaça explícita. O ministro da Defesa, ISL Katz, diz que qualquer líder nomeado pelo regime iraniano será um alvo inequívoco para a eliminação.
Ele diz que não importa seu nome ou onde se esconda. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com repórteres, basicamente descartando o príncipe herdeiro exilado Reza Pahlavi como sucessor na terça-feira. Ele disse que alguém do Irã faria mais sentido e afirmou que a maioria dos líderes que Washington considerava já morreu. Então a pergunta agora é: isso é uma sucessão dinástica ou o início de um perigoso vácuo de poder? E quem vai ocupar esse espaço? De Bruxelas, junta-se a nós a autora e ativista de direitos humanos Daria Safai, membro da Câmara dos Representantes da Bélgica. Quão significativo seria se Mojtaba Khamenei fosse escolhido? Isso indicaria a continuidade do regime ou isso é irrelevante, diante das fraturas cada vez mais profundas no establishment clerical causadas pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel? Na verdade, Mojtaba Khamenei é um dos clérigos radicais e como ele é filho de Khamenei, o nome dele sempre foi mencionado como possível próximo líder. Mas devo dizer que, por ser radical, ele nunca terá sequer a chance, dada por América e Israel, de falar sobre isso. Quero dizer, Israel e América não fizeram essa campanha para ter alguém como ele novamente no poder do poder. Então, vamos dizer que isso absolutamente não é o que o povo iraniano desejou. O povo iraniano quer passar deste regime para o próximo. E o próximo regime não pode ser encontrado nem sustentado por moderados dentro do Irã. Isso ou aquilo será uma democracia secular na qual o povo poderá votar na pessoa que escolher. Então, não podemos encontrar nada neste regime. E tenho certeza de que o presidente Trump e Israel também decidiram eliminar este aqui. Sim, eu gostaria de falar sobre isso. O presidente Trump falou com repórteres ontem. Ele disse que alguém de dentro do Irã deveria surgir como o próximo líder do Irã. Ele está basicamente descartando Reza Pahlavi, que, como você sabe, vimos grande parte da diáspora iraniana e dos anti-regime. Manifestantes falam sobre ele ser o possível sucessor, o próximo substituto. Caso esse regime caia, então, realisticamente, existe alguma outra figura de oposição viável? E como os iranianos recebem esse comentário do Trump? Não há outra escolha além de Reza Pahlavi para fazer a transição deste regime para outro. E também no futuro do Irã. E não é só a minha opinião, eu sou apenas uma entre os 90 milhões de iranianos. Mas os iranianos, eles querem isso por si mesmos, eles deram suas vidas. E não se trata de 10 ou 100 pessoas. Não, eram milhões nas ruas do Irã, arriscando suas vidas, pedindo o retorno de Pahlavi, até mesmo da dinastia Pahlavi. É importante saber que os iranianos não são pessoas loucas ou ingênuas. Eles sabem o que estão fazendo e sabem o que o futuro trará. Se o príncipe Reza Pahlavi assumir essa liderança rumo a uma democracia secular, é isso que o povo do Irã quer. E até que isso aconteça, eles vão lutar dentro e fora do Irã para trazer Pahlavi de volta ao país. Por isso, esses comentários do Trump são bem interessantes, porque ele basicamente está descartando Pahlavi, porque, obviamente, estamos vendo muitos membros da diáspora iraniana e manifestantes felizes com a intervenção militar dos Estados Unidos e Israel, esperançosos por mudança de regime, e a ideia de que os Estados Unidos basicamente escolheriam o próximo líder. Que mensagem isso transmite ao público iraniano? E também eu só quero que você explique um pouco agora a divisão entre quem apoia a República Islâmica e quem não apoia. Acho que o presidente Trump não quis realmente escolher nenhuma opção em relação a um ou outro futuro líder. Acho que o que ele sempre disse é que o povo do Irã deve decidir quem será o próximo. Eles devem retomar o seu país.
Acho que o presidente Trump sabia e sabe que o regime iraniano é um perigo iminente para a segurança e a segurança nacional dos Estados Unidos, de Israel e dos países ocidentais. Então, o que ele decidiu fazer foi eliminar esse regime. E como ele sempre disse, não cabe a ele endossar alguém e não cabe a ele dizer que alguém não é bom o suficiente. São as pessoas do Irã que vão escolher o próximo passo. E isso é o que há de bonito na América. A América escolheu ajudar o povo iraniano. É por isso que o povo do Irã agradece ao presidente Trump. Eles amam o que a América está fazendo agora. Mesmo que a casa deles esteja sendo bombardeada, eles gravam um vídeo e dizem: presidente Trump, essa é a minha casa, mas eu não me importo. Muito obrigada por virem e nos ajudarem. Então, o próximo passo nós daremos. Cabe ao povo iraniano a nós escolher. E eu digo algo muito óbvio para vocês. A escolha do povo do Irã por ter o príncipe Reza Pahlavi é realmente evidente. E não é algo como 20% ou mesmo 50%. 70%, 80% do povo do Irã está chamando o nome dele dentro e fora do Irã para que ele assuma o poder e o salve. E isso vai acontecer. E até hoje nós não ficamos paradas, tudo bem? Gostaria de te agradecer muito por estar conosco, Dária. Sabe, agora vamos falar sobre Gaza. Um dos projetos diplomáticos mais emblemáticos do presidente Donald Trump está agora em pausa por causa dessa guerra com o Irã. A Indonésia afirma que todas as discussões sobre o Conselho da Paz de Trump estão suspensas. Enquanto o foco mundial está no aumento do conflito entre Israel, Estados Unidos e Teherã, a iniciativa, lançada após o cessar-fogo em Gaza no ano passado, visava preparar o terreno para a estabilização de longo prazo e possível força internacional em Gaza. E a Indonésia foi um dos poucos países que até sinalizou que poderia enviar tropas. Jakarta afirma que o foco mudou, sobretudo enquanto países do Golfo enfrentam ataques do Irã. De Ramallah, o analista de segurança palestino Mohamed Najib se junta a nós. Com mais informações, o quão relevante é a Indonésia, maior país muçulmano do mundo, afirmar que todas as discussões do Conselho de Paz estão suspensas? Sim, na verdade, a guerra entre Irã e Israel afetou todos os aspectos da vida palestina em Gaza, até mesmo no contexto da paz. E passando para a segunda fase das negociações no Acordo de Gaza, e também na Cisjordânia aqui. Então, sim, foram tempos difíceis para o povo de Gaza, assim como aqui na Cisjordânia. Além disso, 3 milhões de palestinos na Cisjordânia vivem sem abrigo. E os israelenses reativaram os postos de controle, separaram a Cisjordânia de Israel e interromperam todos os aspectos da vida. Durante o mês do Ramadã, ninguém pode ir rezar na Al-Aqsa. Então houve escassez de combustível e comida já no primeiro dia do início da guerra. Então, é claro, esse confronto militar entre Israel e Irã afetou todos os aspectos da vida palestina. Se isso persistir, os efeitos serão ainda mais negativos para os palestinos em Gaza e na Cisjordânia. Sabe, obviamente, com a escalada da guerra com o Irã. Na sua opinião, a ideia de enviar tropas para uma força de estabilização em Gaza está efetivamente morta? Eles hesitavam em enviar forças para Gaza, mas também disseram que vão financiar o treinamento de policiais palestinos afiliados à autoridade palestina para serem enviados à passagem de Rafah e à faixa de Gaza. Mas Israel não permitiu isso agora e os americanos estavam pressionando aqui e ali, tentando encontrar uma alternativa. Mas o que há disso? Indonésia e Marrocos também disseram que estão prontos para enviar forças militares para Gaza como forças de paz, não para desarmar o Hamas. Mas a discussão não foi finalizada. E nem mesmo o Comitê Administrativo de Gaza teve permissão para ir a Gaza. Desde a criação e até agora, Israel não permite que eles entrem em Gaza. Até mesmo a reabertura da passagem de El Ferri foi limitada. Então, apenas 2.000 palestinos cruzaram de um lado para o outro. Desde então, é uma possibilidade e existem dificuldades e obstáculos para isso. Mas por causa da guerra em andamento, eles pensam,
o que mais importa. E as pessoas estão observando e esperando para ver o que vai acontecer como resultado dessa guerra. E então elas terão tempo para retomar as conversas sobre Gaza. Última pergunta rápida. Como você acha que os palestinos veem essa situação? Eles acreditam que essa guerra é do interesse do público palestino? No final das contas, Essa é uma boa pergunta. E comparado com a última guerra de 12 dias, em junho, entre Israel e Irã, desta vez é diferente para os palestinos em Gaza. Eles não têm nenhuma simpatia pelo Irã, porque sentem que o Irã é responsável por empurrar o Hamas para o 7 de outubro, o que levou à destruição da faixa de Gaza. Para os palestinos e a Cisjordânia, o Irã mira nos países árabes, impedindo que simpatizem ou apoiem o Irã, já que ele ataca esses países. A autoridade palestina também acha que o Irã interferia nos assuntos de Barcelona. E apoiando os 16 anos de divisão entre Fatah e Hamas na Cisjordânia e em Gaza durante o último período, então os únicos que vão se arrepender e lamentar são o Hamas e a Jihad Islâmica. Se o regime iraniano insistir, eles vão perder apoiadores estratégicos, militares e políticos fortes. Mas o restante dos palestinos não sente pena disso e desta vez não sentimos nem testemunhamos nenhum fenómeno de alegria. Enquanto os palestinos se reúnem nos telhados, no topo de suas casas, para assistir aos mísseis iranianos a caminho de atingir Tel Aviv, desta vez vemos apenas uma simpatia limitada nas redes sociais, mas não vemos nenhum tipo de simpatia ou apoio ao Irã. Especialmente se estiverem mirando os países árabes, eles não podem ficar ao lado do Irã contra os países árabes. certo, gostaria de agradecer muito por ter participado, Mohamed. Voltaremos com você mais tarde, provavelmente hoje à noite. Agora vamos para a Espanha. A Espanha está desafiando abertamente Washington. E as apostas acabaram de aumentar. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar cortar todo o comércio com a Espanha por ela se recusar a permitir o uso de bases para ataques ao Irã, o primeiro-ministro Pedro Sánchez respondeu em um pronunciamento televisionado, declarando simplesmente não à guerra. Sánchez afirma que a Espanha não apoiará o que considera violação do direito internacional. Ele está fazendo comparações com a invasão do Iraque em 2003 e alertando que outra guerra no Oriente Médio também poderia desestabilizar a Europa econômica e politicamente. Desculpe agora. Trump também acusou Madrid de ser um parceiro fraco da OTAN. Então, claro, a questão é se isso é ou não um impasse simbólico para o início de uma séria ruptura transatlântica. Vou passar para nosso correspondente diplomático sênior, Owen Alterman, sobre isso. Então, é realmente algo interessante que está acontecendo aqui agora, entre a Espanha e os Estados Unidos. Quão sérias você acha que são as ameaças de Trump de cortar o comércio com a Espanha? Natasha, acabamos de receber um aviso que me assustou. Sim, estamos acostumados com esses alertas iniciais que podem levar a soar uma sirene. Sim, parece que vamos ter que ir para o abrigo antiaéreo. Você pode nos dar uma resposta em uma frase antes de corrermos para dentro? O clichê sobre Trump diz para não levar ao pé da letra, mas levar a sério. Parece não haver muito a fazer sobre o comércio com a Espanha. Mas o ponto sério, Natasha, é que os aliados americanos não podem mais esperar dos Estados Unidos, no caso da Espanha, a defesa coletiva pela OTAN e, no caso de outros países, o comércio e, ao mesmo tempo, cuspir retoricamente na cara dos Estados Unidos e criticar as políticas americanas. Donald Trump colocou um fim nisso na Colômbia, no mundo árabe e também em lugares como a África do Sul. Ele está tentando. Na Espanha, isso já era uma ameaça na presidência de Donald Trump. Olhando para trás, independente da posição política, isso já deveria ter ocorrido há muito tempo. Certo. Bem, nesse sentido, meus amigos, como vocês acabaram de ouvir, enquanto eu falava, recebemos outro alerta de sirene avisando que há um míssil balístico vindo da República Islâmica do Irã em direção ao Estado de Israel. Isso significa que vamos entrar no abrigo antiaéreo em breve. Essa sirene provavelmente vai começar a tocar em alguns minutos. Mas você está assistindo a I24 News. Fique com a gente, voltaremos em instantes. Ao vivo das 20 horas às 21 horas, horário de Israel, com as últimas atualizações. Fiquem seguros onde quer que estejam. Aqui é I24 News em inglês. Eu sou Natasha Kirchak e nos vemos em breve.